Pessoal, outra situação também são as causas da crise convulsiva, né? As causas mais comuns dependem do quadro das convulsões que começam. Exemplo, antes dos 2 anos de idade, febres altas ou anormalidades metabólicas temporárias, como nível sanguíneo anormal de açúcar, glicose, cálcio, magnésio, vitamina B6 ou sódio, pode desencadear uma ou mais convulsões. As convulsões não ocorrem em uma vez que a febre ou a anormalidade se resolve. Se as convulsões se repetem sem esses fatores, é provável que a causa seja uma lesão durante o parto, um defeito congênito ou uma anormalidade metabólica hereditária ou doença cerebral. Ou seja, se a criança dá crise convulsiva em estado febril, quando você trata a febre dele, ele não vai dar mais crise convulsiva. Então é aquela questão, é melhor você tratar o que? A doença do que a causa. A causa é a crise convulsiva, você trata ela, mas não trata a doença, a criança vai convulsionar novamente. Se você tratar a doença, automaticamente a criança não vai convulsionar. A não ser que ela tenha um problema congênito, né? E já nasceu com esse problema, né? Alguma deficiência cerebral, que vai fazer ele ter várias convulsões fora o quadro clínico desse cliente. Ou seja, a criança tem um quadro clínico febril, ele vai dar uma crise convulsiva. Se ele sair do quadro clínico febril, ele não dá mais crise convulsiva. Agora, o paciente tem um quadro clínico congênito, exemplo, microcefalia, hidrocefalia, ele pode sim ter crises convulsivas mesmo após tratamento dessas doenças crônicas recorrentes. Tranquilo? De 2 a 14 anos de idade, muitas vezes a causa é desconhecida. O que acontece? Dessa idade, de 2 a 14 anos, o paciente não deu crise convulsiva, é porque até os 2 anos, se ele não deu crise convulsiva, além de ser febril, ele não tem doença congênita, né? Então aí, a partir daí, não vai dar mais crise convulsiva. E até 2 anos, ele já não dá mais crise convulsiva febril. Se ele der febre muito alta, muito difícil vai ser ele convulsionar. Mas tem casos que acontece sim. Nós temos pacientes que, depois de velho, já 60, 70 anos, convulsionou por causa do febril. Outros novos, né, jovens aí de 20 anos, convulsionou por causa do febril. Mas o que acontece? A regra é a exceção, né? Então, crianças de 2 a 14 anos não se sabe ainda o motivo aparente da crise convulsiva. Geralmente é um TCE, né? A criança tem uma pancada na cabeça e ele gera essa crise convulsiva. Ou ela tem alguma doença de base que gera uma infecção muito grande e gera uma crise convulsiva. Exemplo, a criança tem sinusite, vira uma inflamação grave, vira uma meningite, que vai gerar a crise convulsiva desse paciente, né? Adultos, né? Os adultos que é o traumatismo craniano, acidente vascular cerebral ou tumor pode danificar o cérebro, né? Causando uma convulsão. A abstinência alcoólica causada por parar de beber de repente, né? É uma causa comum das crises convulsivas. No entanto, em cerca da metade desses casos, a faixa etária é desconhecida. O que acontece, pessoal? A faixa etária entre os seus 18 e os seus 50 anos de idade geralmente dá muita crise convulsiva por causa desses problemas. O paciente bate de moto, é atropelado, bate a cabeça e ele dá crise convulsiva. O paciente é etilista crônico, para de beber da noite para o dia, ele vai dar crise convulsiva. Então o etilista crônico ele tem que ter um acompanhamento médico para ele ir parando de beber gradativamente, e quando ele para de beber gradativamente, ele vai fazendo acompanhamento para ele não ter crises convulsivas por falta de bebida ou uso de droga ilícita, né? Então tudo isso o paciente tem que ter um acompanhamento médico. Então é por isso que muitas pessoas que têm vícios, que querem parar de repente, a partir do momento que ele para, ele dá muito problema de saúde e começa a dar crises convulsivas, né? Porque não teve um acompanhamento, o corpo dele entende que a falta de álcool atrapalha o cérebro dele, né? E vai criar essas causas de crises convulsivas desordenadas em cima desse paciente. Os pacientes mais velhos, a causa pode ser um tumor cerebral ou um acidente vascular cerebral. Pessoal, todos os três, crianças, adultos e idosos, o tumor cerebral ele aparece em todos os 3 casos. Por quê? Porque é uma doença, né, que pode ser diagnosticada e ela vai gerar crise convulsiva, porque ela ataca o cérebro, né? Então, essa doença pode surgir tanto em crianças, adultos ou idosos. Por isso que ela é falada em todas as idades, né? AVC, AVCH, AVCE, né? Acidente vascular encefálico, né? Pode ser hemorrágico ou pode ser isquêmico. O isquêmico é que paralisa metade do corpo, né?
tem algumas paralisias, outros paralisam a fala, outros paralisam metade do corpo, outros paralisam só movimentos dos braços, outros paralisam só movimentos nas pernas. Porém, gera crise convulsiva nos pacientes, né? O hemorrágico é quando ele tem o derrame mesmo no cérebro de sangue, que vai gerar crises convulsivas a esses pacientes. É um dos sintomas do hemorrágico, é a crise convulsiva, né? Quando não se identifica a causa, né? Diz que as crises convulsivas são idiopáticas, né? Quadro clínico que irrita o cérebro com lesões, certas medicações, privando do sono, infecções, febre ou privação de oxigênio ou alimento no cérebro. Né? O que acontece? O paciente tem uma privação de sono, ele pode dar uma crise convulsiva. O paciente tem uma infecção, ele pode dar uma crise convulsiva. O paciente tem falta de oxigenação no cérebro, ele pode dar uma crise convulsiva. Né? São perturbações que atrapalham também o ritmo cardíaco do paciente. Né? Coração com taquicardia, vai faltar oxigênio para o cérebro, ele vai ter uma crise convulsiva. Né? Um baixo nível de oxigênio no sangue também, junto com o quê? Com um baixo nível de açúcar, fazendo hipoglicemia, esse paciente também vai ter uma crise convulsiva. Então, sim, são vários fatores que geram essa crise convulsiva. Uma convulsão que resulta em tal estímulo é chamada de convulsão provocada, né? E, portanto, é uma crise não epilética. Ou seja, não é porque o paciente está dando uma crise convulsiva que ele tem epilepsia. Não. Né? O paciente, ele, às vezes, ele não tem epilepsia, mas ele tem as provocações para dar a crise epilética, a crise convulsiva, e ele vai dar. Quais são as provocações? Ele teve um TCE, ele está com hipoglicemia, ele está usando muita bebida alcoólica, ele usa drogas tanto lícitas quanto ilícitas, né? Também causam problema de saúde e pode causar, sim, a crise convulsiva do paciente. Tranquilo?